12 de novembro de 2025, leitura de Provérbios, capítulo 12, versículo 1. Todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Provérbios, capítulo 12, é um capítulo que ensina muito sobre disciplina. É um capítulo que mostra como a disciplina vence o talento e a habilidade. Muitas pessoas nascem com um talento e com uma habilidade, com uma facilidade para fazer alguma coisa, mas elas não são disciplinadas. E muitas vezes, uma pessoa que nem tem tanta habilidade, tanta inteligência, tanto preparo, tanta facilidade para fazer alguma coisa, mas que se dispõe a todos os dias seguir uma disciplina para conseguir aquele resultado, acaba conquistando. Então, o versículo 1 está mostrando para nós que a disciplina tem um valor muito grande. Muitas vezes você olha para alguém e pensa assim: aquela pessoa é muito inteligente, eu nunca vou conseguir ser melhor do que ela. Mas pegaram uma tartaruga e uma lebre, colocaram em uma pista pequena e colocaram uma linha de chegada e colocaram uma câmera para gravar o comportamento desses dois animais. A tartaruga entrou pelo caminho e começou a avançar, enquanto que a lebre também foi seguindo seu caminho. Qual a diferença entre a tartaruga e a lebre? A tartaruga, apesar de devagar, não parou, mas foi constante. A lebre, logo na largada, correu até a metade da pista e todos aguardavam que a lebre ia vencer a tartaruga. Mas no meio da pista, a lebre resolveu voltar, dar alguns passos para trás. Então a lebre avançava, dava alguns passos para trás, depois avançava, depois parava. Enquanto isso, a tartaruga avançava lentamente, mas de maneira constante. No final, o vídeo mostra a tartaruga vencendo aquela corrida. Qual a lição que nós tiramos disso? Que a constância, a disciplina, o não olhar para trás e o olhar sempre para o alvo levam a, ao sucesso, levam ao resultado. A lebre era mais rápida, mas ela avançava, depois parava, depois voltava, depois ia, e nessa dúvida, e nessas paradas e nesses retornos, ela acabou perdendo aquela corrida, apesar de ser mais rápida do que a tartaruga. Então, todo que ama a disciplina ama o conhecimento. Essa história pode parecer muito simples, mas quando você tem consciência do poder, da constância e do poder de não se deixar influenciar pelas opiniões dos outros, mas sempre seguir o seu caminho, que você vai chegar lá, dá ânimo, dá força e dá alegria para aqueles que pensam, às vezes trabalhando do lado de alguém que é muito inteligente, ou trabalhando do lado de alguém que é muito rico, ou que tem alguma coisa, uma habilidade, ou alguma coisa em que a pessoa se destaca. Muitas vezes, levando isso pro mundo dos negócios, quando você faz as coisas com cuidado, com cautela, com disciplina, querendo fazer sempre a coisa certa, você ama o conhecimento, você tem chances de fazer crescer o seu negócio. Então, todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão, aquele que não aceita a correção, é tolo. Se você for disciplinado e aceitar a correção e corrigir os processos do que você vem fazendo, você vai alcançar o que você espera. Versículo 2: o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja maldades, o Senhor condena.
O homem bom é aquele que segue no caminho de Deus. Ele obtém o favor do Senhor. O que é o favor do Senhor? Favor do Senhor é um conceito que está explicado em Provérbios capítulo 3. Quando você lê Provérbios capítulo 3, está escrito assim: não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, porque ele os endireitará e fará com que você tenha vida longa, com prosperidade e paz, riquezas e honra. Então, o capítulo 3 de Provérbios fala que se você reconhecer a Deus em tudo que você fizer, você vai alcançar o favor do Senhor, que inclui vida longa, com prosperidade e paz, riquezas e honra. Então, aqui o versículo 2 está dizendo: o homem bom obtém o favor do Senhor. Quem é o homem bom? Nós não somos bons. Todos nós estamos carregados de pecados. Mas o bom é aquele que reconhece que tem pecados e que todos os dias presta atenção e escolhe, decide pelo caminho da palavra de Deus. Aquele que segue pela palavra de Deus obtém o favor do Senhor. Então, nem sempre você vai fazer a coisa certa desejando fazer a coisa certa. Ninguém, por exemplo, acorda dizendo assim: eu estou louco para perdoar aquela pessoa que me fez o mal. Mas se a pessoa acorda, ela sabe, percebeu que teve a mágoa de alguém e ela decide: vou perdoar, e perdoa, então ela tem vida longa. Ela esquece da mágoa, esquece daquilo que a outra pessoa fez a ela de mal e ela guarda o seu coração e recebe a vida longa com prosperidade e recebe a paz, porque ela decidiu escolher o caminho do bem. Então, o homem bom não é aquele que naturalmente faz o bem, é aquele que decide colocar para fora o que é mal e andar nos caminhos de Deus. Quando ele decide, ele vai obter o favor do Senhor. Nem sempre nós temos vontade de abandonar o refrigerante, abandonar os bolos, abandonar os salgadinhos. Mas o homem bom, ele fala: isso faz mal para a minha saúde. Então eu vou controlar aquilo que eu como. E quando a pessoa controla o que come, coloca disciplina na sua alimentação, no cuidado com o seu corpo, bebendo água, cuidando do sono, cuidando da sua saúde, então essa pessoa obtém o favor do Senhor. Recebe uma vida longa, porque ela poupa de várias doenças do seu corpo na sua velhice. O homem bom obtém o favor do Senhor. O homem bom, ele sabe que orar, ler a Bíblia, jejuar, participar dos cultos, se engajar nos projetos do ministério é algo que dá trabalho, é algo que vai tomar o tempo, mas aquele homem que é bom e se dedica a isso vai ter o favor do Senhor. Ele vai receber relacionamento com Deus, amizade com Deus, respostas de Deus, vai tomar decisões certas e vai alcançar a honra diante de Deus. Portanto, ser bom é mais ser disciplinado, é ser alguém que tem domínio próprio. Ser bom significa escolher o caminho bom. Não significa que naturalmente você vai desejar fazer o bem. Muitas vezes você vai sofrer uma tentação. Pode aparecer uma mulher muito bonita, pode aparecer um homem muito bonito, pode aparecer uma pessoa que chama a sua atenção, que atrai você por algum atributo, alguma qualidade, e aquele que é bom, ele vai dizer: eu tenho o meu casamento e eu vou valorizar o meu relacionamento. Eu vou seguir Provérbios, capítulo 5, eu vou escapar do laço do adultério e vou fugir do mal. Então a pessoa decide fazer o bem e ela obtém o favor do Senhor. Mas o homem que planeja maldades, o Senhor condena. Versículo 3:
Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade. Impiedade é o mesmo que maldade, é o mesmo que coisa errada. Ninguém consegue se firmar fazendo as coisas erradas. Então, se a pessoa não tem disciplina, ela não consegue avançar. Ser aprovado no vestibular, ser aprovado no concurso, fazer o seu negócio dar certo, aumentar as suas vendas, melhorar o seu negócio, aprofundar o relacionamento com Deus. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade. E não se pode desarraigar o justo. Você não consegue arrancar o justo. O justo, vamos lembrar, da roupa justa. A roupa justa fica colada no corpo. O justo medita na palavra de Deus e aplica na vida dele todos os dias. Não tem como, se uma pessoa lê a palavra de Deus e coloca em prática, ela vai criar raízes e você não consegue arrancar. Versículo 4. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Então, o versículo 4 fala sobre a mulher exemplar ser a coroa do seu marido. Esse versículo fala para o solteiro. Preste atenção com a pessoa, a mulher com quem você namora. Como ela se veste, como ela se porta, qual é o linguajar dela, como ela fala. Quais são os valores e os pensamentos que ela tem? Ela teme ao Senhor? Veja Provérbios capítulo 31. Lá em Provérbios capítulo 31, do versículo 10 até o versículo 31, tem uma lista que fala sobre a mulher que tem virtudes, a mulher virtuosa. Se você quer ser uma mulher virtuosa, leia Provérbios 31, procure encaixar o seu comportamento, as suas atitudes com aquele texto da Bíblia. Mas quando o texto fala a mulher exemplar é a coroa do seu marido, está dizendo é o prêmio, é o motivo de alegria, é o motivo do marido se sentir como um rei. Quem usa coroa é rei. Aquele que se sente rei é aquele que se sente no controle, no domínio, no poder, que se sente bem, se sente seguro. Então a mulher exemplar é a coroa do seu marido. A mulher exemplar dá segurança, confiança, tranquilidade para o seu marido. Mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Então, escolha bem a mulher com quem você vai se casar. Ah, eu já casei. E agora minha mulher fica o tempo todo reclamando, fica o tempo todo murmurando. Então converse com a sua mulher, faça um projeto de estudo bíblico junto com ela, faça um treinamento com ela. A Bíblia condena o divórcio. Você não deve se divorciar da pessoa com quem você se casou, mas você deve investir no treinamento dessa pessoa. Você que é mulher também não reclame do seu marido. Você casou, agora você precisa investir no treinamento dele. Se você é mulher e tem procurado melhorar o seu marido, faça um exercício com ele. Sente-se, pegue um pedaço de papel, escreva 3 coisas que você mais gosta nele, escreva as 3 coisas que você detesta nele e peça para ele pegar uma folha e escrever as 3 coisas que ele mais gosta em você e as 3 que ele mais detesta em você. Troque os papéis e diga: eu vou ajudar você nesses 3 pontos e você vai me ajudar nesses 3 pontos. Então, esse trabalho colaborativo faz com que tanto um quanto outro estejam comprometidos em melhorarem o relacionamento. Versículos. Uma outra questão. Da mulher, Provérbios capítulo 31, do versículo 10 ao 31, traz a lista das qualidades da mulher. 1 Timóteo, capítulo 3 e 1 Pedro, capítulo 3, são 2 textos que falam a respeito das características do homem. Então, você que é mulher, que é solteira, que procura um casamento, leia
1 Timóteo capítulo 3 e 1 Pedro capítulo 3. Lá tem as características que devem acompanhar um homem de Deus. Se você é homem e tem ouvido muitas reclamações da sua esposa, leia esses textos. 1 Timóteo capítulo 3 e 1 Pedro capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3 fala sobre as qualidades de um bispo e sobre as qualidades dos diáconos. Pode ser que você pense assim, eu não sou bispo, eu não sou diácono, mas aquelas qualidades ali são as qualidades de um homem que está comprometido com Deus. Então você pode, mesmo não sendo pastor, mesmo não sendo diácono, ter ali uma referência a respeito do que a Bíblia considera um homem de Deus. E também, tanto homem quanto mulher, sigam os ensinamentos de Provérbios. Provérbios é um livro que foi escrito para trazer sabedoria, prudência, entendimento, inteligência no dia a dia, em todos os seus relacionamentos. Versículo 5. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Então, os planos dos justos, mais uma vez, justos são aqueles que meditam na palavra de Deus e se ajustam a essa palavra. Eles ficam colados para praticar o que está na palavra de Deus. Então, os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios, o conselho dos maus, é enganoso. O conselho dos maus é: sonegue imposto, ninguém vai descobrir. É enganoso. Muitas pessoas fizeram isso dos seus negócios, depois quebraram a empresa quando a Receita Federal descobriu o que havia sido sonegado. O conselho dos ímpios é: não tem problema, se você sair com aquela mulher do vizinho, ninguém vai descobrir. E aí, de repente, descobrem e a pessoa perde todo o seu respeito, acaba gerando separação, divórcio, quebra de relacionamentos. O conselho dos maus é: se você pegar só um pouquinho, ninguém vai descobrir. O conselho dos maus é: se você tomar só um pouquinho desse refrigerante, comer só um pouquinho mais desse bolo, não vai ter problema nenhum. O conselho dos ímpios é enganoso. Não se entregue para o seu prazer em relação ao açúcar. Muitas pessoas abusaram, brincaram com isso. Se você acordar de madrugada e pegar mais um pouco escondido, ninguém vai saber. Não se engane. Você vai criar doenças, problemas na sua saúde. O conselho dos ímpios é enganoso. Versículo 6. Se você gastar só mais um pouquinho de tempo rolando a tela, vendo rede social, não vai dar nenhum prejuízo. Mas tudo isso vai minando o seu tempo, a sua saúde, o seu relacionamento com Deus. Se hoje eu não ler a Bíblia, não estudar Provérbios, depois eu vejo. E aí, de pouco em pouco, o conselho dos maus leva você para o caminho da sua destruição, da sua ruína, da preguiça, da procrastinação, da quebra do seu jejum, da sua dieta, da sua correção, da sua disciplina. O versículo 5 também nos ensina uma coisa: os planos dos justos são retos, então ande com os justos, porque eles vão incentivar você a fazer a coisa certa. Saia de perto dos ímpios. Inclusive o Salmo de número 1 fala assim: bem-aventurado, ou seja, bem-sucedido, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não para nem para conversar com os pecadores e não senta na roda dos escarnecedores. Você só deve conversar com um pecador, conversar com a pessoa que faz a coisa errada, se você tiver propósito. Então, por exemplo, o seu vizinho está lá no caminho errado e aí você vai conversar com ele para trazer a palavra de Deus para ele. Todas as suas conversas precisam ser intencionais. Por que eu estou conversando com essa pessoa? Estou conversando para lembrar ela de que existe um caminho melhor, de que ela pode seguir a Deus, de que ela pode seguir a Jesus, de que ela pode mudar a sua rota, para incentivar a pessoa para sair do caminho errado.
mas nunca fique andando com uma pessoa de maneira aleatória. Se você deixar isso acontecer, pouco a pouco você acaba sendo influenciado, acaba recebendo a influência daquela pessoa. Versículo 6. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Então, o 6. As palavras dos ímpios são emboscadas, são armadilhas mortais. Qual a palavra do ímpio? Se você não pagar esse imposto, você vai ficar bem, você vai economizar dinheiro. É uma armadilha mortal. É uma cilada, a pessoa pensa, é verdade. Às vezes você está sendo tentado pela mulher do vizinho, pela mulher do trabalho, pelo homem, pelo marido da vizinha, pelo colega de trabalho. É uma emboscada mortal. As palavras dos ímpios são armadilhas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. O justo sempre vai dizer o que está na palavra de Deus. Ele vai dizer: seja fiel ao seu marido, seja fiel à sua esposa. Você vai preservar a sua ética, a sua moral, o seu respeito, os seus filhos, a sua família, o seu futuro, o seu patrimônio. Lá em Provérbios, no capítulo 6, fala que você deve escapar do adultério, porque quem cai no adultério acaba desperdiçando a sua vida, é uma pessoa falta de entendimento. Versículo 7. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Então os ímpios, os que fazem o mal, são derrubados e desaparecem. Mais uma vez, o exemplo da sonegação do imposto. O ímpio, ele monta o seu negócio, faz tudo certinho e na hora de fazer o pagamento dos impostos, ele não faz. Acaba sendo derrubado. Ou aquele que tem o seu negócio e não paga os direitos trabalhistas dos seus colaboradores. Quantas pessoas já perderam o negócio porque fizeram a coisa errada com relação aos direitos trabalhistas, ao recolhimento dos direitos previdenciários dos trabalhadores? E aí, de repente, recebem um processo e tem que fechar o negócio. Não trabalhe com coisas erradas. Os ímpios são derrubados e desaparecem. O seu negócio vai desaparecer se você não começar e não começar certo e não se mantiver certo. Mas a casa dos justos permanece firme. Uma outra coisa do lado espiritual: os ímpios são derrubados e desaparecem. Você começa a ter um relacionamento com Deus. Você começa a participar dos cultos, a participar dos estudos bíblicos. Você começa praticando a palavra de Deus. Enquanto você estiver firme, você vai florescer. Você para de participar dos estudos bíblicos, você para de seguir com os amigos que seguem a Deus. Então você está indo pelo caminho dos ímpios, você será derrubado e vai desaparecer. Vai desaparecer da igreja, vai desaparecer de dentro da sua casa, porque vai perder o casamento, porque não seguiu o caminho certo. Vai desaparecer da vida dos seus filhos, porque quando existe o divórcio, existe a separação, porque não prestou atenção em seguir o caminho justo. Versículo 8. Então siga o caminho da justiça. Versículo 8. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Então, quanto mais sabedoria você tiver, mais você será louvado. Ser louvado significa ser bem reconhecido. Você vai ser bem sucedido. Vão dizer a seu respeito: aquela pessoa é inteligente, aquela pessoa é bem sucedida, aquela pessoa se dá bem, aquela pessoa faz tudo certo. O homem é louvado conforme, segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Versículo 9. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Esse versículo aqui fala sobre aparência. Tem pessoas que aparentam ser muita coisa e não tem nada. E tem porque elas compram roupas, compram carros, alugam
casas em lugares caros para parecer que são o que não são, para parecer que têm o que não têm. E muitas vezes estão passando dificuldades em relação. Não tem comida significa muitas vezes estão cheias de dívidas, elas não têm aquele dinheiro. Muitas vezes elas estão deixando de comer para comprar roupas. Estão deixando de dar a educação dos seus filhos para manter uma aparência. Tem pessoas que, por exemplo, deixam de pagar a escola dos filhos, a alimentação de casa, deixam tudo para a esposa e gastam todo o dinheiro para investir em um carro. Então, tem muitas mulheres que deixam também de colaborar dentro de casa para comprar bolsas, roupas, para parecer uma coisa que não são. Então o versículo 9 diz: melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva. É melhor você usar todos os seus recursos para você, para sua família, não buscando necessidade de aprovação. O versículo 9 nos lembra que tem muitas pessoas que ficam preocupadas com a aprovação dos parentes, com a aprovação do círculo social. No dia que você quebra, em que você não consegue mais manter aquela aparência, todo mundo que estava à sua volta por causa daquela aparência vai desaparecer mesmo. Então é melhor você andar com quem realmente quer o seu bem, com quem realmente se preocupa com você, com quem verdadeiramente caminharia com você, independente daquilo que você tem ou daquilo que você aparenta ser. É melhor é não ser ninguém, é melhor você não ser ninguém para aquelas pessoas que muitas vezes você quer agradar e que não estão nem aí, só estão com você por causa dessa aparência que você está mantendo a muito custo. Então tem pessoas que se esforçam muito para, eu quero para fazer parte daquele grupo. Não gaste a sua vida, não gaste o seu tempo com pessoas que não seriam suas amigas, não seriam seus amigos, se você não tivesse essa aparência. Outro dia, fazendo uma visita, um homem, já de cabelos brancos, estava se lamentando, estava ali chorando. E o motivo do choro dele era: hoje é domingo e a minha casa sempre estava cheia dos meus amigos. E os meus amigos foram embora. Eu tinha 5 carros na garagem e eu sempre fazia o churrasco no domingo e a minha casa sempre foi cheia. Mas eu não entendo por que eles foram embora. Eu não entendo por que eles foram embora. Eles me abandonaram, eles não vêm mais aqui na minha casa. E a esposa dele estava dizendo: eu já disse para ele que eles não eram amigos dele, mas ele não consegue entender. E aí nós lemos para ele o texto de Provérbios 19. Lá em Provérbios 19 tem um versículo que fala assim: aquele que está na pobreza é desprezado até pelos seus irmãos, quanto mais os seus amigos. Ele corre atrás deles, mas eles vão embora. E mesmo lendo aquele texto, aquele homem continuou chorando e dizendo: por que a vida é assim? Por que a vida é assim? Então, percebe-se que os amigos, aqueles que você faz tanta força para ficarem perto de você, mantendo uma aparência do que você não é, do que você não tem, eles vão embora logo que você não conseguir sustentar mais aquela aparência. Então, versículo 9: melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Não finja ser alguém para fazer parte de um círculo de amigos, de um grupo de pessoas. Se as pessoas não ficariam com você, não seriam seus amigos por quem você é, então não vale a pena você se dedicar e se esforçar tanto por isso. Versículo 10: o justo cuida bem dos seus rebanhos,
mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. O justo, o que segue a palavra de Deus, ele cuida bem de tudo que ele tem, até dos seus animais. Agora, porque ele quer fazer o bem. Agora, os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quando uma pessoa que é má, uma pessoa que pratica o mal, ela faz um gesto de bondade, ela tem uma segunda intenção cruel. Um exemplo, a pessoa fala assim: eu vou ajudar você a conseguir um emprego. E aí, parece que ela está praticando um ato de bondade, mas por trás ela quer sequestrar a pessoa. Ela tem uma intenção maligna, uma intenção cruel. Tem muitos artistas que estão fazendo propaganda das bets. Eu não sei se você sabe o que são bets, mas bets são jogos de azar que estão sendo muito divulgados na internet. Então eles aparecem com a sua boa aparência, com as suas boas roupas, dizendo assim: vem jogar o bet, você pode ganhar. E as pessoas têm muitos pais de família, muitas mães que estão pegando seu dinheiro e jogando, apostando nas bets, esperando, tendo esperança de que vão ganhar algum dinheiro. E aí eles aparecem assim, apertando aqueles botões, e aparece caindo um monte de dinheiro e eles falando: vem pra bet. Então, os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. A pessoa parece que é boazinha, aparece com uma boa imagem falando assim: vem pra cá. Mas existe uma crueldade por trás disso. Tem pais e mães de família que estão jogando dinheiro no jogo. E essas pessoas estão ficando ricas porque do dinheiro das apostas eles recebem uma grande parte daqueles lucros. E os prêmios que eles pagam são bem poucos. Então, até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Se alguém faz uma proposta para você de dinheiro fácil, faz uma proposta para você traficar ou para você sonegar imposto, vem aqui que eu vou te ajudar. Você vai ganhar muito dinheiro porque você não vai ter que pagar tanto imposto. Tudo isso parece bom, mas isso é cruel, porque leva você para a sua desgraça, para a sua ruína. Versículo 11: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Então, trabalhar a sua terra terá fartura de alimento. Cuide dos seus negócios, para que você tenha prosperidade. Trabalhar a sua terra também significa trabalhar a sua espiritualidade. Se você tem paz com Deus, relacionamento com Deus, você não se deixa levar por ansiedade. Se você perdoa quem te fez o mal, você não cai em depressão. Se você cuida do seu coração, pense que o seu coração é uma terra, é a sua terra. Você coloca sementes, você joga fora o que é joio do seu coração, você que limpa o seu coração. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento espiritual. E isso também significa a terra, os seus negócios, a sua casa. A sua terra é a sua família. A sua terra são os seus filhos. A sua terra é tudo aquilo que faz parte da sua vida. Então, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, de alegria, de felicidade, de família abençoada. Mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Fantasias. Ah, se eu sair com aquela pessoa, ninguém vai descobrir. E é só uma vez. Você vai destruir a sua família. Você não está tendo juízo. Ah, eu vou sonegar imposto. Eu vou ganhar um dinheiro a mais. Não está tendo juízo. Isso é uma fantasia. A Receita Federal tem até 5 anos para fazer a investigação daquilo que você fez nas suas contas. Muitas pessoas fizeram isso. Depois, quando a Receita Federal descobre um ano, ela vai 5 anos atrás. E aí a pessoa acabou quebrando a empresa porque não teve juízo. Ela foi por uma fantasia. Se eu não orar, não ler a Bíblia só esse mês, não vai ter problema. É uma fantasia. Você não está cuidando
de manter a palavra de Deus na sua vida. Por isso nós fazemos a leitura constante de Provérbios. Porque você lê hoje, mas amanhã, se você não continua lendo, você não lembra mais. Se você deixa pessoas, amigos maus entrarem no seu caminho, os conselhos maus começam a entrar em você pouco a pouco até que você se corrompe. Versículo 12. Os ímpios é como, aqui nessa questão aqui do 11, sobre trabalhar a terra, é como a erva daninha, é como o joio, ele vai crescendo. Você tem que prestar atenção para que no tempo certo você corte aquilo que é mal. Versículo 12. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. Então o ímpio, ele cobiça os ganhos de quem pratica o mal. Os ímpios, eles pensam assim: aquele lá está sonegando e está se dando bem. Aquele outro está furtando e enganando e também está se dando bem. Como é que eu faço para eu fazer a mesma coisa? O ímpio, ele cobiça fazer a coisa errada, ele cobiça. Como é que eu faço para ganhar aquilo também? De quem faz o mal. Mas a raiz do justo floresce. O versículo 12 está dizendo: não vale a pena você cobiçar o ganho de quem ganha fazendo a coisa errada. Porque se você colocar a raiz naquilo que é certo, você vai florescer. Versículo 13. O mal se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessas dificuldades. O justo, ele anda de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que nós devemos cuidar do nosso coração e cuidar do que nós falamos. Quando nosso coração está cuidado, nós não dizemos palavras negativas, nós não dizemos palavras de mágoa, ódio, raiva. Quando o nosso coração está carregado da falta de perdão, nós temos palavras amargas, palavras tristes, palavras de depressão. Quando ficamos preocupados demais com o futuro, as nossas palavras são: como que vai ser amanhã? O que vai acontecer com o governo? Olha só como as coisas estão difíceis. Porque não estamos cuidando do coração. Mas quando cuidamos do nosso relacionamento com Deus, quando fazemos a coisa certa no dia a dia, então estamos justos, colados com a palavra de Deus. Então vamos dizer o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O meu amanhã pertence a Deus. Estou diante de uma dificuldade. O Senhor é a minha rocha, Ele é a minha força. Salmo 18. Se eu estou rodeado por inimigos, eu lembro do Salmo 27. Quando os malvados, os meus adversários, os meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. Quando algum mal se aproxima de mim, eu lembro do Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para que te guardem. Então, o justo, ele procura conhecer a palavra de Deus. Ele não se... o versículo 13, o mal se enreda, ou seja, ele entra numa rede que é um pecado de falar coisas ruins. Mas o justo não cai nessas dificuldades. Por isso, vale a pena você meditar na palavra de Deus, você guardar a palavra de Deus, você anotar versículos e lembrar a respeito da palavra de Deus e buscar a justiça, a vontade de Deus. Versículo 14. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Aquilo que você fala é aquilo que vai trazer benefício ou prejuízo para você. É o fruto da sua boca. Do fruto da sua boca o homem comerá o bem ou comerá o mal. Então preste atenção no que você fala. A pessoa que fala: eu não posso, eu não consigo, eu sou muito fraco, o outro é melhor, aquela tem mais condição, aquele lá nasceu naquela família, eu não nasci naquela família. Você está falando palavras negativas. Isso deixa o seu cérebro, todo o seu sistema pensando só em coisas ruins. Prejudica o seu sistema imunológico, prejudica a sua saúde mental, faz você ficar dependente de medicamentos, deixa você para baixo. Diga: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu vou fazer o melhor que eu posso, porque Deus é a minha rocha, a minha segurança.
Ah, a pessoa está me perseguindo, eu deixo ela na mão de Deus. Eu vou continuar fazendo a coisa certa. Do fruto da sua boca o homem se beneficia. Não sei, mas eu vou me disciplinar, eu vou me aplicar, vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, quando você faz o que tem que ser feito, você vai conseguir o resultado. O trabalho de suas mãos será recompensado. Então, lendo 14 de volta. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Vale a pena se esforçar e fazer o que a palavra de Deus fala. Versículo 15: O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Então, o insensato é o que não tem bom senso, o que não segue na palavra de Deus. O caminho de quem não segue a palavra de Deus parece-lhe justo, o que sonega imposto. Ah, todo mundo é corrupto mesmo, então por que que eu tenho que ser o certinho? Né? Eu posso ganhar esse dinheiro. Se eu sair com aquela pessoa, ninguém vai saber, porque o outro lá já fez, não descobriram, então eu também posso fazer. Isso é insensatez. Quando você se afasta da palavra de Deus, você não está tendo bom senso. A palavra de Deus fala que Deus, aquilo que você faz de certo vai ser recompensado e o que você faz de errado sempre vai aparecer em algum momento. Então, o caminho do insensato parece-lhe justo, parece justo. Mas o sábio ouve os conselhos. Quem é sábio, escuta os conselhos de Deus. Versículo 16: O insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Então, o insensato, quando ele leva uma fechada no trânsito, ele já solta um palavrão, ele já xinga alguém, ele já corre atrás para criar discussão. O homem prudente ignora o insulto. Ele segue avante, despreza o insulto e segue a vida dele. Versículo: Quantas pessoas perdem tempo discutindo porque não têm sabedoria, prudência de deixar para trás coisas que não valem a pena. Versículo 17: A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Então, a testemunha que é fiel dá testemunho honesto, a testemunha falsa conta mentiras. Esse versículo está aqui para dizer para nós assim: preste atenção em como a pessoa age. Se ela é fiel, ela é honesta, ela sempre vai ter esse padrão. A probabilidade, a probabilidade, você também não pode confiar 100%. Lá em Jeremias, no capítulo 17, está escrito que maldito o homem que confia no homem. Mas, avaliando as intenções da pessoa que ela faz, você consegue mais ou menos ter uma confiança para negociar com ela, para estabelecer uma relação com aquela pessoa. Por que que eu digo isso? Porque eu conheço pessoas que se casaram na igreja, entrando pro lado do casamento, que casaram com pessoas que eram obreiros na casa de Deus. Eram pastores, eram pessoas que eram maestrinas, que cuidavam do coral da igreja, do coral das mulheres e lá depois de 10, 15, 20 anos, resolveram seguir um caminho torto. Caíram numa situação de adultério. Então, muitas vezes você confia numa pessoa, a pessoa está ali, seguindo no caminho reto. Você faz um negócio, um contrato com a pessoa. E a pessoa segue ali, pagando os impostos, sendo verdadeira, pagando os direitos trabalhistas, mas de repente passa por uma crise e ela pensa: não vou pagar esse imposto. Vou cortar aqui o recolhimento da contribuição previdenciária aqui dos trabalhadores. Depois eu pago. E aí, de repente, a pessoa cai numa cilada, porque ela não prestou atenção naquele momento. Mas o versículo 17, ele está dizendo: na maioria das vezes, a testemunha fiel dá testemunho honesto, a testemunha falsa conta mentiras. Tem aquela pessoa que você já vê claramente que a pessoa sempre mente. Por que que você vai estabelecer um contrato? Por que que você vai estabelecer um relacionamento com uma pessoa que você já vê que sempre faz a coisa errada? Então, se você pode se acautelar disso, se acautele. Versículo 18.
Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Como você tem usado a sua boca? Como espada? Sempre para machucar os outros? Cuide do seu coração. Se a sua boca só tem palavras de espada, isso está saindo do coração. Agora, a língua dos sábios traz a cura, porque o sábio sempre cuida do coração. Ele cuida do que ele tem dentro dele. Então, ele vai trazer palavras que trazem cura. 19. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. É o velho ditado que todo mundo conhece: mentira tem perna curta. Você fala mentira e você pensa que se deu bem hoje. Amanhã você tem que criar outra mentira para sustentar a mentira de ontem. Depois você tem que criar outra para sustentar as duas que você contou nos 2 dias anteriores. Até que chega uma hora que a mentira se mostra. 20. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Quem promove a paz não tem que esconder nada. Então, a pessoa vai conseguir ter alegria. Agora, quem maquina o mal o tempo todo, fica ali procurando enganar as pessoas. Versículo: e a pessoa que fica o tempo todo maquinando o mal, ela nunca tem paz. Ela sempre tem que estar preocupada, maquinando, pensando o tempo todo. 21. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. Sim, o justo faz a coisa certa, ele não tem nenhuma preocupação. Com seu casamento, no seu relacionamento com Deus, com a Receita Federal, com a Justiça Trabalhista, ele não tem problema nenhum. Versículo 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas ele tem prazer, ele tem deleite com os que falam a verdade. Por que Deus odeia os lábios mentirosos? Quem mente está enganando o próximo. O segundo mandamento é: ame o seu próximo como você mesmo. Você não gostaria de ser enganado. Você não gostaria que contassem mentiras para você. Então não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Deus deixou o segundo mandamento: ame os outros como você mesmo. Sirva os outros como se você estivesse servindo a você mesmo. Quando você vende, quando você presta um serviço, venda e preste um serviço como se fosse para você mesmo, como se fosse para sua família, como se fosse para você. Versículo 23. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. O versículo 23 está dizendo que quem tem prudência não fica falando o tempo todo, não fica mostrando tudo que sabe. Ele usa o conhecimento na hora certa, no momento certo. Lá em Provérbios, no capítulo 9, está escrito que você não deve corrigir o tolo, porque o tolo, aquele que corrige o tolo, toma afronta para si. Você corrige o tolo e o tolo fica com raiva de você. Então, o homem que é prudente, ele não fica falando o que ele sabe, ele avalia se ele vai falar ou não. Se ele percebe que aquela pessoa é uma pessoa que não quer se corrigir, que quer andar no caminho errado, ele vai ficar em silêncio, porque ele não vai tomar uma afronta de maneira desnecessária. Ele vai falar para a pessoa que quer ouvir, para a pessoa que quer mudar de vida, para a pessoa que quer, que às vezes está errando porque não sabe que o caminho certo é esse ou aquele. Então, o homem prudente avalia e aplica o conhecimento em cada momento de acordo com a situação. Mas o coração dos tolos derrama insensatez. O coração dos tolos, o tolo, ele fala sem pensar. Então o tolo é aquele que vive reclamando: o clima está ruim, a minha família está ruim, o meu negócio está ruim, eu também não estou bem, eu não tenho privilégios, eu não nasci de uma família boa, eu não tenho condição, eu não tenho habilidade. E ele vai falando e falando e falando. Versículo 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Então, ser diligente é se preparar com sabedoria, com conhecimento, com instrução, com conselho, com inteligência, com entendimento, com discernimento, com prudência,
fazendo a coisa certa, conversando com as pessoas certas. Então, tudo que nós lemos até aqui, Provérbios capítulo 9, fala: a sabedoria se ampara em 7 colunas. As 7 colunas da sabedoria são a instrução, o conhecimento, os conselhos, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Nós já falamos disso na meditação de Provérbios 9. Quem segue pelos caminhos da sabedoria governa, mas os preguiçosos acabarão escravos. Nós comentamos em Provérbios 9 que tudo isso demanda esforço, dedicação. Você que está aqui acompanhando a leitura de Provérbios, você está tirando uma parte do seu tempo, anotando, pensando, meditando, refletindo, vendo o que está fazendo de errado, querendo corrigir, querendo consertar. Tudo isso é diligência. Você está sendo diligente, cuidando do seu relacionamento com Deus, cuidando da sua espiritualidade, cuidando do seu casamento, cuidando dos seus negócios, cuidando de como você presta o seu serviço. Agora, os preguiçosos, eu não quero ficar ouvindo 1 hora de vídeo, eu não quero ficar lendo, eu não quero ficar estudando, é domingo de manhã, por que eu vou acordar cedo para ir para a escola bíblica, se é o único dia que eu tenho para dormir? Então os preguiçosos acabarão escravos. Não adquirem conhecimento, não sabem como tomar decisões, acabam escravos. Versículo 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: não andem ansiosos por coisa nenhuma, mas que todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, o vosso Pai, com ação de graças. Então, aí o versículo 7, Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. O que esse texto de Filipenses 4, versículos 6 e 7 falam para nós? Não fique ansioso quando alguma coisa começar a palpitar o seu coração, quando alguma coisa preocupar você, coloque em oração, dizendo: Deus, eu estou preocupado. Amanhã eu tenho que pagar aquela conta. Amanhã eu tenho que acertar o direito do meu funcionário. Amanhã eu tenho que resolver aquele problema com meu filho. Amanhã eu tenho que resolver esse problema, mas é amanhã. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Eu não sei nem se eu vou chegar lá amanhã. Então coloque diante de Deus. Diga: Deus, me ajuda a resolver essa situação, porque eu tenho esses compromissos, eu não sei como resolver, mas eu peço a sua ajuda. E eu confio no Senhor. E eu já agradeço, porque eu sei que quando eu peço, o Senhor já me respondeu. É isso que diz Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas que os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus, pelas súplicas e orações, com ação de graças, ou seja, já agradecidos. Aí o versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, que ninguém consegue entender, guardará os vossos corações. A paz de Deus vai descer sobre você quando você colocar mais as suas ansiedades em oração diante de Deus. Então, o coração ansioso deprime o homem. Se você se entrega à ansiedade, você vai cair em tristeza e em depressão, e muitas vezes é algo que você não sabe como fazer e nem tem como fazer. Mas se você confiar em Deus, Ele vai responder você. Vamos lembrar de Provérbios capítulo 3. O que nós lemos lá? Confie ao Senhor todos os seus caminhos. Não se apoie no seu próprio entendimento, ou seja, na sua própria força. Reconhece a Deus em todos os seus caminhos, e Ele endireitará os seus caminhos. Então coloque a sua confiança em Deus. Busque conselhos com pessoas que são sábias e que têm o resultado que você está esperando, para que elas possam lhe dar orientação a você. E faça o que tem que ser feito. Porque não adianta você ter conhecimento e não fazer. Tem muitas pessoas, tem muitos médicos, sabem que fumar e beber faz mal, mas eles próprios
fumam e bebem. Não adianta você ter o conhecimento e não aplicar o conhecimento. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Se você encontra uma pessoa que está assim, em ansiedade, traga a palavra de bondade para animar as pessoas à sua volta. Certamente que você gostaria de receber palavras de ânimo se você estivesse nessa situação. Então faça o que você também gostaria de receber. 26. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Então veja, o homem honesto é cauteloso em suas amizades. Se você anda com uma pessoa desonesta, se você anda com uma pessoa que faz coisa errada, se você anda com uma pessoa de vida duvidosa, podem confundir que você também é igual àquela pessoa. Então, cerque-se de pessoas que fazem a coisa certa, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O caminho dos ímpios aqui, nesse contexto, é aquele que anda com pessoas que não avalia suas amizades, acaba se perdendo. 27. O preguiçoso não aproveita sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. Então, o preguiçoso, ele não valoriza o que tem. Mas o diligente, como ele se esforçou para conquistar o que ele tem, ele sabe dar valor a cada coisa que ele tem. O preguiçoso, muitas vezes, ele ganha alguma coisa. É por isso que essa questão de você dar alguma coisa para alguém tem que ser muito pensado. Você deve dar instrução e mostrar o caminho, como tem o ditado: não dê o peixe, ensine a pessoa a pescar. Então, às vezes, você dá para a pessoa e a pessoa nem aproveita aquilo que ela tem, porque ela não sabe o valor daquilo. Mas o diligente dá valor, porque ele sabe todo esforço, toda a dedicação que foi aplicado para chegar ali. 28. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que preserva da morte. Justiça é fazer a vontade de Deus. Então, no caminho de fazer a vontade de Deus, de você ser justo, fazer o que a palavra ensina, você vai encontrar a vida. E essa é a vereda, esse é o caminho que preserva da morte. Essa é a meditação de Provérbios 12. Provérbios 12 é um capítulo que fala, que valoriza muito a questão da disciplina. Que se você fizer a coisa certa todos os dias, você ama o conhecimento. E se você caminha sempre na justiça, você vai ser preservado da morte. Se você for disciplinado em relação a cuidar do seu coração, a cuidar com aquilo que você fala, a cuidar da sua terra, do seu terreno, da sua vida, mais do que ficar cuidando da vida dos outros. Se você focar 100% no seu terreno, na sua vida, é isso que vai levar você para a prosperidade, para a paz, para tudo que Deus tem preparado para aqueles que seguem no caminho da justiça. Deus abençoe a sua vida. Agora quero fazer um convite para você que escutou essa mensagem e ainda não recebeu a Jesus. Talvez você acompanhe o canal, já foi na igreja, já ouviu a palavra, é filho de cristão, às vezes até é filho de pastor, mas nunca tomou a decisão de receber a Jesus. Você já sabe que Deus enviou Jesus para dar a vida dele e derramar o sangue dele para perdão dos pecados de toda a humanidade. Para você entrar no reino de Deus, você só entra se você receber a Jesus. Então, se você recebe Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados, depois você recebe a condição de filho, de filha de Deus, você recebe o Espírito Santo, Deus dá o Espírito Santo para quem recebe a Jesus, para ajudar a pessoa a segui-lo nessa terra até o fim. E 4, você recebe o teu nome escrito no livro da vida. Então, repetindo, número 1, perdão dos pecados. Número 2, se torna filho, filha de Deus. Número 3, recebe o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus para ajudar você a segui-lo nessa terra. Número 4, o seu nome fica escrito no céu. Quando você partir dessa vida, você entra diretamente nos céus.
Para receber essas bênçãos, você precisa acreditar no coração que Jesus é o Filho de Deus e, segundo, fazer uma oração declarando que você quer essas bênçãos. Então, faça essa declaração agora nessa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados agora. Me recebe, Deus, como teu filho, como tua filha. Me dá o teu Espírito Santo para te seguir nessa vida até o fim. Escreve o meu nome no livro da vida que está no céu para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Agora que você recebeu a Jesus, você recebeu essas bênçãos, procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que só Jesus deve receber as nossas orações de maneira exclusiva. Você não precisa fazer nenhuma oração a nenhum anjo, a nenhum santo, a nenhuma imagem, porque o Salmo 115, que é palavra de Deus, fala que as imagens de escultura têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam, pés que não andam. E todos aqueles que seguem essas imagens se tornarão como elas, ou seja, não terão vida. Mas Jesus é a vida. Então, ore somente para Jesus. Fale tudo para Jesus. Ele escutará você e lhe dará respostas pelo Espírito Santo. A partir de hoje, preste atenção nas suas decisões. Ore a Deus. O Espírito Santo vai colocar um aperto e vai tirar a paz quando você estiver para fazer algo errado. Quando você faz algo errado, o Espírito Santo tira a nossa paz. E quando você tem dúvidas, ele fala com você no seu coração dizendo: siga por aqui, faça assim, converse com aquela pessoa. O Espírito Santo nos acompanha, porque ele é o Espírito de Deus em nós. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém e amém.